Vamos orar ao nosso Deus, Pai amado. Como é bom estar aqui, nesse ambiente tão gostoso, tão alegre, tão festivo. Momentos de reverência diante da Tua augusta presença. Abra as nossas mentes e os nossos corações para a Tua palavra neste momento. Oramos no doce nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, há muito tempo não tenho subido a esta plataforma para trazer a palavra, devido às nossas enfermidades. E eu quero agradecer a essa minha igreja querida pelas orações, pelo carinho pastoral, pelo apoio que vocês nos têm dado nesses últimos meses. Em contato com tantos médicos, com um deles eu dizia, mas a velhice é interessante. E o pessoal diz que é a melhor idade. Ele diz assim, pastor, não é. A velhice é que nem orquestra. É um concerto a cada dia. É verdade. Conserta uma coisa, espana outra. Toma um remédio para uma coisa, ataca o outro órgão. Mas, por falar em médico, há uma discussão ética na medicina sobre o comportamento do médico diante de um doente com uma doença terminal. Deve o médico contar para ele, olha, a situação é crítica, você está chegando ao final da sua caminhada? Ou nós devemos ser levados com uma falsa esperança? Não sei se vocês já notaram, quando a pessoa está muito doente, muito má, a gente diz assim, fulano já foi desenganado pelos médicos. É sinal que o médico estava enganando até aquela hora. Tem médico aqui? Tem. Médico engana a gente, viu? Mas o nosso Deus não engana. Naqueles dias, Ezequias, rei de Judá, adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, não viverás. Seco. Não dourou a pílula, nada. Olha, tem uma esperança, surgiu um medicamento novo. Não. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás. C'est fini. Ponto final. Jesus contando uma das suas parábolas daquele agricultor que teve uma grande safra. Parece-me que esse ano, pelas chuvas aqui no centro, aqui no parte do sul e no centro-oeste, no oeste, nós teremos uma grande safra. E esse agricultor disse assim, olha, eu vou derribar os meus silos, vou construir outros, e vou dizer para minha alma, alma, come, bebe, porque tens riquezas por muitos anos. O que Jesus disse? Adjetivou o camarada, louco, essa noite pedirão a tua alma. E daí? Para quem será? Vocês se lembram daquelas historinhas do Aladim e a lâmpada maravilhosa? Hoje a gente já não vê tanto isso,
mas que um camarada encontrou uma lâmpada, apertou e apareceu um gênio. E disse assim: você tem direito a uma pergunta, a um desejo. Engraçado que essas lâmpadas e esses mágicos só aparecem para os homens, não aparecem para as mulheres. E logo, o que homem pede? Dinheiro e mulher. Um dos problemas de se ganhar na loteria, na Mega Sena, é que a primeira coisa que o camarada ganha é trocar de mulher. Por isso, meus irmãos, não joga na Mega Sena, não, e não ganha, viu? Aí, apertou, apareceu o gênio e disse assim: um pedido. Aí ele disse assim: eu quero que o senhor me mostre os números da Mega Sena para daqui um ano. O gênio deu um jornal para ele. E ele viu os números da Mega Sena. Aí ele gostou tanto daquela notícia que ele começou a folhear o jornal e chegou numa sessão de necrologia. Falecimento, lá estava o nome dele. Meus irmãos, a palavra de Deus é assim. É sim, sim, não, não. A palavra de Deus não é a palavra da diplomacia nem dos políticos. Os políticos não sabem dizer não e nem sim. Então criaram uma nova palavra chamada nim, que significa não e sim. Então é difícil você entender. Nós temos políticos aqui que são diferentes. Nós temos aqui sentado aqui. Não é verdade, Sônia? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Essa é a palavra de Deus. Agora, meus queridos, vamos ver a sentença de morte que Deus deu a um dos mais ilustres personagens bíblicos, Moisés, o libertador de Israel. Deus deu uma sentença de morte para ele. Deuteronômio 32, 48 a 52, o Senhor disse: sobe a este monte Abarim, é uma cadeia montanhosa, e nessa cadeia tem o monte Nebo. Sobe nesse monte e morre no monte a que vai subir. Porquanto pecastes contra mim no meio dos filhos de Israel, não me santificastes no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra diante de ti, porém lá não entrarás na terra que eu dou aos filhos de Israel. Que sentença dura, difícil, para um dos mais ilustres personagens bíblicos. Vamos ver quem foi esse Moisés na história de Israel. Viveu 120 anos, 3 períodos de 40. 40 no palácio de Faraó, 40 no deserto e 40 anos liderando o povo de Deus. E a palavra diz que quando ele morreu com 120 anos, ele não tinha cataratas, enxergava bem. E o seu corpo tinha vigor, mas morreu. Sobe. Meus queridos, ele exerceu ao mesmo tempo 3 cargos: de executivo, de legislador e de judiciário. Vamos ver as citações do nome de Moisés. No Novo Testamento, o seu nome é citado 81 vezes, dando testemunha dele. Abraão menos, 73. Na Bíblia toda, Moisés é citado 792 vezes. Abraão
233 vezes. E nós temos algumas características desse líder do povo de Israel. Homem manso. Moisés, o homem mais manso da terra. Está em Números 12, 13. E o dicionário diz que esse manso significa muito sofredor e desinteressado. Então vamos ver as características desse Moisés que teve o seu pedido recusado de entrar na terra de Canaã, a terra prometida. Homem que tinha intimidade com Deus, número 12, 8a, e boca a boca falo com ele claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Homem queria que todos recebessem dons espirituais, números 11, 29. Porém Moisés lhe disse: tem ciúmes por mim? Ele falando para Josué. Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Ele não era invejoso. Um dos problemas no clero, e no clero não é somente o católico, mas dos batistas, dos evangélicos, é a inveja que um pastor tem de outro. Basta um pastor ter fama que começa. Moisés disse: não, Josué, oxalá todo mundo aqui fosse profeta, pregasse a palavra de Deus. Homem que não quis ser origem de uma grande nação. Êxodo 32, 10, 11. Agora, pois, deixa-me, para que acenda contra mim o meu furor, contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande fortaleza e poderosa mão? Deus quis anular a sentença dada a Abraão: de ti farei uma grande nação. Deus estava disposto a acabar com todos e começar com Moisés um novo povo. Ele disse: não. Homem que orou pelo povo, agora pois perdoa-lhe o pecado, ou senão risca-me, peço-te, o meu nome do livro da vida. Moisés estava profundamente angustiado diante da reclamação do povo. Alguns dizem que ele estava num estresse tão grande que ele preferiu morrer. Risca o meu nome do livro da vida. Homem poderoso, e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Atos 7, 22. Homem cheio de fé, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Hebreus 11, 27. Profeta sem igual. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Que homem extraordinário. A Bíblia registra isso. E qual foi o pecado? Qual foi o pecado de Moisés? Números 20, versículo 1. Então vieram os filhos de Israel, sim, toda a congregação ao deserto de Zim, no primeiro mês, e o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali e foi enterrada. E não havia água para a congregação. E eles se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo censurou a Moisés e falou, dizendo: oxalá tivéssemos morrido quando morreram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes vós a congregação do Senhor a esse deserto, para que morramos ali nós e o nosso gado? E porque todos vocês nos fizeram subir do Egito para nos introduzir nesse lugar maligno?
não é lugar de semente, nem de figos, nem de videiras, nem de romãs, nem há água para beber. E Moisés e Arão saíram da presença da assembleia até a porta da tenda da congregação e caíram sobre seus rostos, e a glória do Senhor os cobriu. Pressão sobre um governante, pressão sobre um profeta, mimimi daquele povo. Povo reclamador, reclamava como escravo e reclamava como livres em direção a uma pátria livre. E Deus dá uma ordem a Moisés. Números capítulo 20, versículo 8. Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha. E dará a sua água, assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés lhe disse: ouve agora, rebeldes, porque faremos sair a água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, para me santificarmos diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Oh, meu Deus, mas o Senhor não foi muito rigoroso com teu servo Moisés? Um velho, pressionado. Será que não há nenhuma atenuante para essa sentença de morte? Durante muito tempo eu não entendi 3 trechos da Bíblia. Um era esse, que Deus não foi justo para com Moisés. O segundo foi a parábola do filho pródigo. Eu sempre achei que o filho mais velho tinha razão. Sempre. Eu comecei a trabalhar aos 7 anos de idade. 7 anos de idade. Fiz tarefas humildes. Aprendi o valor do dinheiro. E achava que aquele que trabalha, a própria Bíblia diz, é digno do seu salário. Como é que você pega um garotão, pega o dinheiro do pai, reparte uma herança que não há, fora de época, a herança se recebe depois que os pais morrem, e vai e gasta tudo, e esse menino vem, e o pai faz uma festa extraordinária. Esse pai está doido. Outro trecho é a parábola que Jesus contou dos trabalhadores. Ele foi lá, pegou às 6 horas da manhã o camarada, o diarista, e trabalhou até às 6 horas da tarde. Pegou outras 9, pegou a meio-dia, pegou às 3, pegou às 5 horas da tarde, o camarada trabalhou 1 hora só, aí o patrão vai e faz o quê? Paga o mesmo salário para aquele que trabalhou 12 horas, para aquele que... Esse senhor, esse patrão, não valoriza o trabalho do outro. Quando fui moço, eu morei nos Estados Unidos há alguns anos. Eu aprendi, segundo a minha ótica, que o melhor pagamento de salário não é por mês, é por hora.
É por hora. E esse Senhor aqui quebra tudo. Porque eu não entendi o que era graça. Eu não entendi o que era graça. Hoje, graças a Deus, aos poucos foi me revelando a beleza dessa graça maravilhosa, dessa amazing graça em cima do homem, para o homem. Mas eu vejo nesse trecho 3 erros de Moisés. O primeiro foi orgulho, usurpou o lugar de Deus. Faremos, era para ele falar a rocha. Ele inclui Arão, não dá a glória para Deus e diz assim: nós faremos isso. C.S. Lewis diz assim que o orgulho conduz a todos os outros pecados, é o mais completo estado da alma ante Deus. Ante Deus. O pregador, o pastor, seja quem for, que vier para um púlpito e se orgulhar da sua oratória, da sua cultura, daquele que fica registrando quantas conversões, e eu vi isso uma vez na primeira igreja, há muitos anos. Veio um pastor do Espírito Santo e fez uma pregação, e fez um apelo, e ninguém veio à frente. E ele insistiu com o apelo. Eu nunca fiz apelo, e pela graça de Deus nunca farei apelo. E nessa igreja não se faz apelo, não, pastor? Aí ele pegou o papel que ele usava de esboço e disse: mas que interessante. Eu preguei essa pregação aqui em tal lugar, deu 50 manifestações, 50 conversões. Na outra 20, na outra 30. Era aquele sermão padrão que o indivíduo fica falando de uma igreja para outra, aquela coisa para outra, sem a unção do Espírito Santo. A palavra de Deus não voltará para ele vazia. Quando essa palavra é ungida pelo Senhor. Então esse orgulho levou a essa rejeição. A honra e a glória deveriam ser para Deus. Jesus, lá em João 17,4, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. A glória é para Deus. Lá em Isaías, capítulo 42, ele diz assim: a glória é minha, e eu não a dou para ninguém. PGD, para a glória de Deus. Os reformados, só lhe deu glória. A glória é só para Deus. Cantores desse conjunto, ou de corais, não cantem para a glória própria. Não cantem. A glória é para Deus. No antigo Israel, havia 24 horas de culto. E tinha coral que cantava às 2, 3, 4 horas da madrugada, sem ninguém para ver. Eu duvido que hoje nós tenhamos alguém famoso cantando dentro de um templo, sem holofote, sem nada. O que eu ganho com isso? Terceiro ponto.
Ele transgrediu a palavra de Deus, feriu a rocha 2 vezes. Essa expressão feriu é interessante. Paulo, lá em 2 Coríntios 10, 4, ele vai interpretar dizendo assim: todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os seguia. E essa rocha era Cristo. Alguns comentadores dizem assim: Moisés, sem saber, feriu. Quem? Jesus Cristo. Era a rocha que jorrava água, que brotava água. Para Jesus você não precisa gritar, você não precisa bater, é só falar: Jesus, tem misericórdia de mim. Ele diz assim: quem tem sede, vinde a mim. O profeta diz assim: vinde, comprai sem dinheiro algum água. Domingo passado o pastor Rogério falou diversas vezes sobre a água. Diversas vezes. Depois nos veio aquele apelo daqueles irmãos nossos na África, sem água. E um carro-pipa custa R$1.300 para aqueles irmãos nossos tomarem água. Talvez banho uma vez por semana, uma vez por mês. Fala, mas ele bate. Ele bate. A pressão, meus irmãos, nos faz bater. Às vezes não batemos com o nosso braço, com o nosso bordão, com a nossa espada, mas nós batemos com a nossa língua, e a nossa língua fere, a nossa língua mata. Mas o Salmo 106, 32 nos dá algo interessante. Ele descreve toda a odisseia do povo no deserto. Aí ele diz assim: depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa dele sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus. E Moisés falou irrefletidamente. Moisés falou sem refletir. Quero contar uma história para vocês que aconteceu recentemente. Essa pressão de se receber notícias desse e daquele sobre intervenção, não intervenção, posse de novo governo, eu recebi um videozinho daquele e fui mandar para algumas pessoas e apertei e veio para a igreja. Veio para a igreja. Não vi. Depois recebi uma nota muito delicada do pastor Rogério, dizendo que a situação estava feia, que nós devíamos orar. Eu falei: que pastor amoroso esse. Daqui a pouco veio uma nota muito especial de um irmão aqui da igreja. Ele dizendo, primeiramente, que aquilo era fake. É a nova palavra para falso. Nosso idioma está sendo enriquecido com as crises. E dizendo que aquilo era fake, que aquilo não trazia benefício para ninguém, antes acirrava o ânimo. Eu vi aquilo, imediatamente escrevi: perdoe-me. Perdoe-me.
Eu não refleti para mandar aquilo. E tomei uma decisão, pastor. Não mando nada mais para ninguém. E gostaria também de não receber mais. Quando a gente faz as coisas irrefletidamente, dá nisso. Vamos refletir naquilo que nós vamos falar, naquilo que nós vamos fazer. Durante essa crise da pandemia, recebemos milhares de negócios, testemunhos de médicos, de enfermeiras, de pesquisadores sobre isso, sobre aquilo. Eu e a Irani fizemos um trato, não vamos ver televisão e não vamos ler essas coisas. Montamos um grupo de amigos, 3 casais no condomínio, saímos de máscara às sextas-feiras, íamos jantar na casa de um, na casa do outro, tirávamos as máscaras lá. Não vou permitir que essa coisa entre na minha cabeça e me deixe neurótico. E nós estamos ficando neuróticos. E não é só gente simples, não. É gente graduada. Está parecendo os portugueses esperando o rei Sebastião, que morreu lá em 1500, porque havia uma... O sebastianismo não leva a isso. Terceiro, mas o Senhor disse a Moisés e Arão, visto que não crestes em mim, para me santificarmos diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Não crestes em mim, não entra na terra que eu dou aos filhos de Israel. Meus queridos, a incredulidade impede o homem de estar na presença de Deus. A incredulidade nos impede de estarmos na presença de Deus. Jesus falou lá em João 16:8, ele disse assim, quando ele ia mandar o Espírito Santo, quando ele vier, o Espírito Santo descer, ele convencerá o mundo do seu pecado. Por quê? Porque não crestes em mim. Crer em Jesus é uma coisa muito difícil. Não pensem vocês que é fácil crer em Jesus. É muito mais fácil crer em Deus do que em Jesus. E crer em Deus é só pela revelação do Espírito Santo de Deus. Adão não creu na palavra de Deus e foi expulso do paraíso. Moisés não creu e não entrou no paraíso, que era Canaã. Crer é fundamental para se obter a salvação, garantia para se entrar na Canaã espiritual. Nós estamos tratando aqui de Moisés, conduzindo o povo até as campinas de Moabe. Diante de Jericó havia um rio que eles tinham que atravessar. Aquela era a Canaã física, que está lá até hoje. Mas simbolizando, mostrando que existe uma Canaã espiritual. Que todo aquele que crê, vá para essa Canaã espiritual. Crê no Senhor Jesus e serás salvos tu e a tua casa. Paulo falou. E Jesus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus queridos, crer está ligado à fé. Por isso é que eu digo que crer em Jesus é muito difícil. Procura-se o Jesus histórico, você não encontra Jesus histórico. Procura-se uma fotografia de Jesus,
Não existe. Porque na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, debaixo da lei. Era para aquele tempo onde não havia registro nenhum da presença física de Jesus, e que nós o recebêssemos apenas pela fé. Por isso que em Israel não existe nenhuma imagem, nenhum santo, porque lá em Deuteronômio diz assim: ouve, ó Israel, é só ouvir. Efésios 2:8 diz assim, que nós estávamos mortos, nossos delitos, pecados, mas pela fé, que é dom de Deus. Veja só que nós não temos fé nem para crer. E para crer em Jesus, nós temos que ter uma doação de Deus para crermos nesse Jesus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Isso já foi falado hoje aqui. Eu fiquei tão contente com isso. Quando você pensa que tudo está acabado, se você se dedicar à palavra de Deus, você vai encontrar resposta para a sua necessidade. Meus irmãos, Moisés orou ao Senhor, lá em Deuteronômio 3:23, ele diz assim: orei ao Senhor naquele tempo dizendo: ó Senhor Deus, Tu começastes a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa, pois que Deus há no céu ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo o teu poder. Moisés entra de macio perante Deus, mais ou menos como Nicodemos entrou com Jesus. Ninguém pode fazer esse milagre se não for de Deus. E Moisés começou a fazer um introito bonito perante Deus. Aí no 25 ele diz assim: rogo-te que me deixes passar e ver a boa terra que está além do Jordão, a bela montanha e o Líbano. Rogo-te. Rogar é orar. Aí o próprio Moisés escreve, ele está escrevendo Deuteronômio, ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas o Senhor se irou contra mim por causa de vós, e não me quis ouvir. E o Senhor me disse: basta-te, não fale mais comigo sobre esse assunto, sobe ao monte. É assim. Eu quero ler um texto para os irmãos que pode nos esclarecer isso. João 1,17, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aqui está um divisor. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aqui está a chave: lei e graça. A lei pune o transgressor. A lei condena o melhor homem. A graça salva o pior homem. Você pode entender uma coisa dessa? Eu não entendia. Eu tinha dificuldade em entender. E há muita gente que pensa que os seus méritos o levarão para o céu. Eu fui um grande crente, um grande dizimista. Aquele capítulo 25 de Mateus choca o meu coração. Mas, Senhor, em teu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo, fiz aquilo, fiz aquilo. O que é que Jesus falou? Não vos conheço. Meus queridos, se você fizer qualquer obra da lei na carne, você está perdendo tempo.
Você está perdendo tempo. Por que é isso? Porque Deus fala que é melhor obedecer do que fazer sacrifício. Obedeça a palavra de Deus. 1 Samuel 15, 22, e disse Samuel: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade e a idolatria. Quando você ouvir a voz do Senhor, atenda. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações, como em Meribá, que é onde aconteceu o problema. Meus queridos, a terra de Canaã prometida, a descendência de Abraão, é emblemática, simbólica, é sombra do que viria a acontecer, e ela tem um significado. A Bíblia toda fala de um lugar, o reino de Deus, a pátria celestial. Céu é o lugar da habitação de Deus, a Jerusalém celestial. Lá em Hebreus 11:10 nós vamos encontrar: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Todos aqueles homens de fé, registrados no capítulo 11 de Hebreus, fala isso. Agora, qual é o caminho para essa cidade? O caminho é uma pessoa que irá atravessar o rio, nos conduzindo para o outro lado. Para entrar em Canaã terrena, foi Josué que Deus deu essa missão. Você vai atravessar o rio e vai levar esse povo para lá. E para Jesus, o Senhor deu ordem a Josué, filho de Num, e disse: esforça-te e tem bom ânimo, porque levarás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei convosco. Deuteronômio 31, 23. E para entrar na Jerusalém celeste, somente um homem pode nos conduzir. Quem? Jesus. Jesus. Agora, vejam aqui, meus irmãos, como a palavra de Deus é extraordinária, e eu choro diante da revelação ao meu coração. Josué introduziria para a Jerusalém física e Jesus para a Jerusalém celestial. Vamos ver um detalhe muito importante. Josué, em hebraico, é Yeshua, o Salvador. E Jesus é o Yeshua. Coincidência isso? É coincidência isso? Mas veja que mais de 40 anos, Moisés havia mandado 12 espias para ver Canaã. E os 12 voltam. E chega Josué e Caleb. O nome não era Josué, era Oséias. Oséias significa salva. O único que teve o nome mudado foi Oséias para Yeshua,
para José. Revelação do Espírito Santo para Moisés. Muda porque eu vou aproveitar a entrada de Jerusalém, de Canaã, feita porque vai haver um outro que vai conduzir o meu povo para a Jerusalém, a Canaã celestial, que é Josué, que é Yeshua. Maravilha, meus irmãos. Josué é um tipo de Jesus. E para nós, os cristãos, Jesus é aquele que provê um lar e um descanso eterno. Uma das passagens que eu gosto, João 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não fora isso, eu vou preparar-vos lugar. Na minha idade, 84 para 85 anos, com enfermidades, eu tenho ficado muito sensível. E quando deito numa maca que vou para um centro cirúrgico, vou em paz. Às vezes as lágrimas correm. Mas eu digo, eu estou pronto. Eu estou pronto. Mas eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso. A travessia do Jordão é uma figura simbólica da morte física, através da qual chegamos à vida plenamente espiritual. O Jordão é um marco divisório. Há muitos hinos que falam: ó, que bela terra de primor, herança do Senhor. Olhando, vejo além do rio, a terra que hei de morar. Hinos e hinos que nos falam dessa vitória em Cristo Jesus. Josué venceu as tribos, guerras e mais guerras. E Jesus venceu a guerra espiritual do bem contra o mal, esmagando na cruz a cabeça da serpente. Então, a travessia do Jordão é essa figura simbólica. Eu estou terminando e quero contar para vocês uma história muito interessante que li num livro de um escritor americano, Zig Ziglar. Ele disse que em 1802, mais ou menos, no mês de fevereiro, na Virgínia, nos Estados Unidos, um velho estava à beira de um rio, no inverno, águas geladas, não havia ponte, e ele esperava alguém a cavalo ou uma carroça para levá-lo do outro lado. Espera. E ele vê 6 cavaleiros vindo. Quando chegaram perto dele, na beira do rio, enfileiraram-se e ele ficou olhando. Quando chegou o 6º cavaleiro, ele fez um sinal e disse assim: o senhor pode me atravessar? Aquele cidadão estendeu a mão para aquele velho e o colocou na garupa. E ele passa o rio de uma boa largura, águas geladas, e chega do outro lado. Quando chegou do outro lado, o cavaleiro disse assim: 5 passaram à minha frente. E o senhor não pediu ajuda. Por que a mim? Ele disse assim: porque eu olhava nos olhos de cada um que vinha. Quando olhei para o senhor era o único olhar de compaixão, de amor,
que estava disposto a servir. E Ziegler conta que aquele homem agradeceu e foi para Washington. Era Thomas Jefferson que ia tomar posse como o terceiro presidente dos Estados Unidos. Foi isso que Jesus fez conosco. Foi isso que nos fez conosco. Nos colocou nas suas costas. Ele levou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados. Atravessamos o rio em Cristo Jesus e chegamos em Canaã. Deixa eu dar uma notícia boa para vocês sobre Moisés. Deixei agora para o final. Vocês lembram da oração de Moisés? Rogo-te que me deixes passar e ver a boa terra que está além do Jordão, a bela montanha Líbano. Vocês lembram no ministério de Jesus, o Monte da Transfiguração, onde Jesus sobe com os discípulos, e os discípulos daqui a pouco veem quem? Elias e Moisés conversando com Jesus. Na lei foi impedido de entrar, mas na graça, lá estavam os três. Você está com dificuldade de ter a sua oração respondida, acha que demora? 1500 anos depois, Deus respondeu à oração de Moisés. Tudo devido à sua graça. A graça maravilhosa de Jesus. A graça maravilhosa. Impossível de ser compreendida. E eu pedi ao Roberto que cantássemos outra vez o Graça Maravilhosa, para que isso fique nos nossos corações, nas nossas mentes, nas nossas vidas. Amém. Amém.